Zambia não é apenas mais um ponto no mapa da África, mas sim um verdadeiro enigma repleto de contrastes e tradições singulares. Imagine só, aqui, à beira de uma das mais poderosas cachoeiras do mundo, você pode se banhar, sentindo a força da água que literalmente tira o fôlego. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Você sabia que a Zâmbia se tornou um dos centros mundiais de extração de cobre? E essa não é apenas sua força, mas também sua fraqueza, já que as reservas de minérios às vezes pregam peças na economia do país. E não se esqueça das antigas pinturas que se escondem nas rochas. Não é apenas arte, mas uma verdadeira história, registrada na pedra, que anseia para ser contada. Ao mergulhar neste país, você ouvirá uma infinidade de idiomas e, mesmo assim, poderá se comunicar em inglês. Quanto à poligamia, ela ainda faz parte da vida em algumas regiões, o que acrescenta ainda mais cor ao panorama cultural. A Zâmbia não é apenas mais um país, é um mundo inteiro, repleto de descobertas inesperadas e histórias prontas para serem exploradas. Fato 1. Zâmbia, um tesouro oculto que você não conhecia. Pense bem: este país, sem saída para o mar, é cercado por 8 vizinhos, e cada um deles tem sua própria história, sua própria cultura, sua própria vida. A Zâmbia pode se orgulhar de enormes reservas de cobre, mas não é apenas um bolso de matérias-primas para a extração de lucros. É uma verdadeira veia de ouro que contribui para a economia, ao mesmo tempo em que cria profundos problemas sociais. E por mais paradoxal que pareça, são esses contrastes que tornam a Zâmbia tão atraente. Mas a verdadeira magia do país está em suas tradições e costumes únicos, que muitos turistas simplesmente desconhecem. Ouça, aqui existem tribos que preservam seus costumes por séculos, e se você tiver a sorte de participar de uma de suas festividades, será como mergulhar em outro mundo. Os moradores não são apenas um pano de fundo para fotos, mas verdadeiros guardiões do patrimônio cultural que se alegram em compartilhar suas histórias com você. A Zâmbia não faz parte dos roteiros turísticos padrão, e isso é, convenhamos, injusto. O país está repleto de maravilhas naturais, das impressionantes cataratas Vitória, que deslumbram pela sua força, a magnífica vida selvagem, onde você pode encontrar os animais mais raros. Cada canto aqui respira história e autenticidade, que vale a pena descobrir. Portanto, se você está em busca de verdadeiras aventuras, e não apenas de sessões de fotos em frente a pontos turísticos populares, a Zâmbia é exatamente o que você precisa. Fato 2. A piscina do diabo. Nadar à beira do abismo. Amigos, vocês já pararam para pensar como é estar se divertindo na água, em pé na borda de uma das cachoeiras mais poderosas do mundo? Na Zâmbia, isso não é apenas uma fantasia, mas uma realidade. No topo da Cachoeira Vitória, que por sinal é considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo, encontra-se a Piscina do Diabo. Não é apenas um nome, é um desafio para os buscadores de emoções. Na estação seca, quando o nível da água diminui, os destemidos podem literalmente nadar a poucos centímetros da borda, onde a água despenca de uma altura superior a 100 metros. Parece insano, mas não é. Os moradores locais chamam este lugar de sagrado, e provavelmente com razão. A cada verão, turistas se reúnem aqui, prontos para arriscar por um momento de prazer. Imagine só, você está na borda, o ar fresco acaricia seu rosto, e abaixo de você, um rio turbulento e uma vista incrível que colocam todos os seus medos em segundo plano. Soa como a imagem perfeita para o Instagram, não é? Mas não se engane, isso não é apenas uma forma divertida de passar o tempo. É, na verdade, um teste de coragem, e todos que se atreverem a pular nessa piscina saem de lá com a sensação de que a vida não é apenas rotina,
mas também momentos que fazem o coração acelerar. Sim, há risco, mas é exatamente isso que faz parte da essência das aventuras. A Zâmbia não é apenas um país para admirar a cachoeira. É um lugar onde todos podem sentir uma verdadeira explosão de adrenalina. E acredite, vale a pena. Fato 3. Zâmbia, um país pobre com riquezas subterrâneas. De imediato, digo que a Zâmbia é aquele paradoxo que nos faz refletir. De um lado, você vê vilarejos pobres, onde as pessoas lutam pela sobrevivência; do outro, um país que é um dos líderes mundiais na extração de cobre. Isso mesmo, a Zâmbia faz parte do chamado Cinturão do Cobre da África. E isso não é apenas um nome bonito. Aqui estão enormes reservas de cobre que, à primeira vista, deveriam trazer prosperidade ao país. Mas o problema é que a dependência econômica de um único recurso é como viver sobre um vulcão. Quando o preço do cobre sobe, o governo comemora, mas assim que ele cai, o país entra em choque. Os moradores locais que trabalham nas minas de cobre recebem migalhas, enquanto os lucros vão para os bolsos de empresas estrangeiras. A questão é que, mesmo com tanta riqueza, os zambianos não podem se gabar de um alto padrão de vida. Eles vivem à sombra de suas riquezas, enquanto na capital Lusaka, mansões luxuosas convivem com favelas, onde se pode encontrar crianças sonhando com uma vida melhor. Portanto, quando você vê o brilho do cobre, lembre-se, por trás disso estão muitas questões difíceis sobre justiça e bem-estar. A Zâmbia não é apenas geografia. É toda uma história sobre como a riqueza pode se transformar em maldição. É difícil não refletir ao olhar para as minas, onde as pessoas trabalham como se isso fosse seu destino, e não uma escolha. E enquanto alguns ganham milhões, outros continuam a lutar por migalhas. Essa é a realidade zambiana. Fato 4. Zâmbia, um mosaico linguístico onde o inglês não é o único líder. Vamos entender como, em um país onde o inglês é considerado oficial, reina uma verdadeira festa de idiomas. Exatamente isso. Na Zâmbia, fala-se mais de 70 idiomas. Imagine só, na própria Lusaka você pode ouvir os descensos de Bemba, Tonga e Lozi, que parecem ter organizado uma batalha linguística pela atenção. Não se trata apenas de um conjunto de palavras, mas de um verdadeiro mosaico étnico, onde cada língua representa uma cultura, uma história e tradições distintas. O Bemba, por exemplo, é a língua amplamente utilizada na parte norte do país. Ela é conhecida não apenas pelos locais, mas também por turistas que desejam se familiarizar um pouco com o colorido local. O Tonga, por sua vez, soa como música, poético e melódico, mas ao mesmo tempo forte, como a cerveja local. E o Lozi, com suas entonações rítmicas, adiciona aquele toque africano à conversa. Assim, ao passear pelas ruas da Zâmbia, você pode ouvir crianças pequenas, brincando, alternando entre o inglês e o Bemba com facilidade, como se sempre tivessem um idioma reserva no bolso. Essa diversidade não apenas entretém, mas reflete o espírito do país, onde cada povo deixou sua marca. A Zâmbia não é apenas um território, é uma tela viva, tecida de palavras e sotaques, e vale a pena prestar atenção a isso quando você estiver aqui. Cada língua é uma pequena história, e quando você as junta, forma-se uma imensa saga zambiana, cheia de surpresas e descobertas. Portanto, da próxima vez que ouvir uma saudação em um dos idiomas locais, saiba que não são apenas palavras, mas um universo inteiro pronto para se revelar a salva. Fato 5. Vozes antigas da Zâmbia. Pinturas rupestres da região de Muela. Se você pensa que a Zâmbia é apenas natureza selvagem e fauna exótica, está muito enganado. Aqui, na região de Muela, estão as pinturas rupestres que contam histórias que sobreviveram por milênios.
Esses petroglifos não são apenas imagens bonitas, são verdadeiras janelas para o passado, que mostram como as pessoas viveram, caçaram e interagiram com o mundo ao seu redor. Imagine só: alguém, há cerca de 10.000 anos, sentou-se com um pincel nas mãos e retratou sua vida nessas rochas. Isso não é apenas arte. É um documento que resistiu ao tempo, preservando o sopro da antiguidade. Muela não é apenas um lugar, é um museu a céu aberto, onde cada traço na pedra fala sobre cultura, crenças e sobre como as pessoas buscavam sentido nesta vida. Esses desenhos não são apenas beleza visual, mas também um testemunho de que a Zâmbia não é apenas um pedaço de terra, mas um verdadeiro tesouro da história. Você não conseguirá passar por essas representações rupestres sem sentir como a história ganha vida ao seu redor. Portanto, se você estiver aqui, não perca a oportunidade de tocar esse legado antigo. Ele fala mais alto do que qualquer guia turístico. A Zâmbia não é só sobre a natureza. Aqui se escondem profundezas que valem a pena conhecer, e esses petroglifos são uma das chaves para compreender sua verdadeira essência. Fato 6. Zâmbia, água sem mar. Surpreendentemente, no coração da África existe um país que não tem acesso ao mar, mas que, ao mesmo tempo, se afoga em águas. A Zâmbia está cercada por 8 vizinhos, como um manto verde, e isso é impressionante, pois, à primeira vista, parece que em algum lugar distante deveria haver a superfície do mar. Mas não se apresse em se decepcionar. A Zâmbia está repleta de rios e lagos que brilham ao sol como joias. O rio Zambeze, por exemplo, não é apenas um rio, é um dos mais majestosos cursos d'água do planeta, que transporta suas águas por paisagens pitorescas, criando cachoeiras e cascatas deslumbrantes. E lagos como o Lago Tanganica acrescentam ainda mais magia aquática a essa cena. Imagine, você está na costa, e à sua frente se estendem vastidões aquáticas que parecem intermináveis. Aqui é possível até esquecer que para o mar há uma eternidade. A água na Zâmbia é vida, é oportunidade, é fonte de energia. E embora o mar não esteja presente, os rios e lagos criam sua própria atmosfera, proporcionando aos moradores e turistas a chance de desfrutar de pesca, natação e simplesmente relaxar na natureza. Portanto, sim, a Zâmbia pode não ser uma potência marítima, mas sua diversidade hídrica é um verdadeiro tesouro que vale a pena descobrir. Fato 7. Como em nossos dias, a poligamia ainda existe na Zâmbia. Sim, você não ouviu errado. No século XXI, quando a maioria dos países já percebeu que a monogamia não é o único jeito de construir relacionamentos, na Zâmbia ainda existem tradições que levantam sobrancelhas. Em alguns grupos étnicos, a poligamia não é apenas um capricho, mas uma parte real do modelo familiar. Um homem que tem a capacidade de sustentar várias esposas pode se casar com elas sem problemas, e isso não é visto como algo negativo. Sim, isso pode parecer distante da nossa realidade, onde muitos de nós mal conseguem lidar com uma única metade. Mas na Zâmbia, isso é percebido como norma. Ireshnatchedi. Há uma lógica por trás disso. Imagine, você tem várias esposas, cada uma com suas responsabilidades, e juntas elas podem formar uma unidade econômica e social estável. Não nego que existem muitos nuances. Por exemplo, nem todo homem pode se tornar um polígamo. Para isso, é preciso não apenas ter estabilidade financeira, mas também saber como gerenciar os relacionamentos entre todos os membros da família. Não é algo simples, é um trabalho de verdade, onde é necessário ser diplomata, gerente e talvez até psicólogo. Em suma, a poligamia na Zâmbia não diz respeito apenas à quantidade, mas também à habilidade de ser sábio e responsável. Portanto, se você decidir dar uma passada na Zâmbia,
não se surpreenda se encontrar uma família com várias esposas e crianças brincando por perto. Isso não é um resquício arcaico, mas parte de uma mosaico cultural que faz deste país o que ele é. Fato 8. O futebol na Zâmbia não é apenas um jogo. É uma verdadeira arena onde se entrelaçam paixões, esperanças e sonhos. Lembre-se da Copa Africana de Nações de 2012, aquele momento em que a seleção da Zâmbia, conhecida como Chipolopolo, que em tradução significa setas de cobre, chocou todo o continente e, pode-se dizer, reescreveu a história. Eles levantaram o troféu, superando todas as barreiras, incluindo a trágica perda de seus melhores jogadores em um acidente aéreo em 1993. Essa vitória se tornou não apenas um triunfo esportivo, mas um símbolo de resiliência, unidade e coragem do povo. No estádio em Benim, onde ocorreu a final, a alma parava, sabendo que representavam não apenas a si mesmos, mas também a memória de seus antecessores. O time entrou em campo com fogo nos olhos. Eles derrotaram os favoritos, a seleção da Costa do Marfim, e não foi apenas um jogo, mas uma verdadeira batalha, onde cada jogador estava disposto a dar a última gota de suor por seu país. No momento em que o apito final soou, toda a Zâmbia explodiu de alegria. Lágrimas e risos se entrelaçavam em um único ímpeto. Essa vitória inspirou não apenas os torcedores, mas toda uma geração de jovens atletas, mostrando que, se você acredita em si mesmo e em sua equipe, tudo é possível. O futebol na Zâmbia é mais do que apenas uma bola e gols. É toda uma cultura que une as pessoas e lhes dá a oportunidade de se orgulhar de seu país. Portanto, se algum dia você se encontrar na Zâmbia durante uma partida de futebol, prepare-se para um verdadeiro furacão de emoções. Lá, os torcedores não apenas assistem ao jogo, eles vivem intensamente cada momento. Fato 9. A Zâmbia é um paraíso para os amantes de safaris. Se você pensa que safari se resume a ode a animais selvagens no Instagram, é hora de considerar a Zâmbia. Aqui você não apenas observa leões, leopardos e elefantes, você mergulha em um mundo onde a natureza não faz concessões. Os parques nacionais como o Vale do Luangwa, Kafue e Luangwa são verdadeiras telas vivas, onde cada canto respira a vida selvagem. No Vale do Luangwa, por exemplo, você pode ver manadas de elefantes marchando tranquilamente em direção ao rio, enquanto os leões, como reis da savana, reinam em seu habitat natural. E não se trata apenas de trilhas turísticas, onde todos seguem guias como ovelhas atrás do pastor. Aqui, você pode alugar um jipe e embarcar em uma verdadeira expedição, sentindo-se como um explorador desbravando novos horizontes. E se tiver sorte, poderá até assistir a um leopardo subindo ágil em uma árvore para saborear sua presa. A Zâmbia também se destaca pela sua diversidade de aves. São mais de 600 espécies de pássaros, e cada uma delas é uma obra-prima da natureza. Se você deseja ver um mundo verdadeiramente selvagem, sem filtros e brilho artificial, a Zâmbia é a sua escolha ideal. Neste país, cada dia pode lhe proporcionar um encontro com algo surpreendente e inesquecível. Então esteja preparado para romper todas as amarras da civilização e se imergir na verdadeira vida selvagem. Fato 10. A Zâmbia é um país de sorrisos. Sabe, há lugares onde, mesmo nas condições mais difíceis, as pessoas mantêm sua humanidade e calor. A Zâmbia é exatamente assim. Aqui, no coração da África, você encontrará a bondade e a abertura dos habitantes locais. E isso não são apenas palavras. Tenha certeza de que, mesmo que você tenha apenas alguns centavos no bolso, será recebido como um rei.
As pessoas aqui não se escondem atrás de uma máscara de desconfiança, como acontece nas grandes metrópoles. Elas são sinceras e estão dispostas a compartilhar sua cultura, mesmo que vivam em condições que podem parecer distantes do ideal. Como me lembro de um morador que me ofereceu um pedaço do seu almoço, simplesmente porque viu que eu o observava com interesse. Isso não é apenas bondade, é um estilo de vida. Aqui, a hospitalidade é uma parte essencial do cotidiano. Na Zâmbia, não é comum esconder os sentimentos, e os sorrisos não são apenas uma questão de educação, mas um reflexo da harmonia interior. Nas aldeias e cidades, você será recebido de braços abertos e sentirá que não é apenas um turista, mas parte de uma grande e amigável comunidade. Este país não é apenas sobre vida selvagem e safaris, é sobre as pessoas e sua incrível capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. E nesse contexto, a Zâmbia não é apenas um ponto no mapa, mas uma verdadeira ode à bondade humana. Portanto, se você estava procurando um lugar onde sorrisos sinceros e calor humano te recepcionam a cada passo, esqueça seus estereótipos. A Zâmbia o espera de braços abertos. Zâmbia não é apenas um ponto exótico no mapa, é um mundo inteiro, repleto de contrastes e histórias incríveis. Cada um dos fatos mencionados revela um véu que esconde uma vida cheia de emoções vibrantes e experiências marcantes. Aqui, entre paisagens pitorescas e a natureza selvagem, você não apenas se encontrará na África, mas sentirá seu pulso. Como não mencionar que, apesar das dificuldades, os habitantes locais permanecem abertos e dispostos a compartilhar o que têm? Por exemplo, você está caminhando pela rua e de repente um desconhecido o para lhe oferecer um pedaço de um prato tradicional. Isso não é apenas um gesto, é uma filosofia inteira, onde mesmo em tempos de escassez, as pessoas conseguem encontrar alegria nas coisas simples e compartilhá-la com os outros. A Zâmbia, com sua bondade e sinceridade, pode surpreender até o viajante mais experiente. Então, o que de tudo isso mais impressionou você? Seus pensamentos e impressões são importantes para nós. Compartilhe-os nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para não perder novos episódios que com certeza vão te surpreender. A Zâmbia é apenas o começo, há muito mais por vir.